Há 3 palavras que eu gostaria que você guardasse em seu coração hoje. A palavra redenção, propósito e também resistência. Essas 3 palavras nós vamos falar sobre elas hoje. Você está no Café Pastoral, nós estamos na série O Espírito do Anticristo já atua. Isso é fato para nós já sabemos disso, a palavra de Deus já nos ensinou. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante você assistir sobre esse tema e dos demais vídeos do Café Pastoral. Lembrando que se você não está inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Você é muito bem-vindo, deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário, compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outros. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa eu ler um texto da palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Olha só o que ele vai dizer. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mesmos, olha só o que a Bíblia está dizendo, as pessoas juntarão para si mesmos, essas pessoas, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Está de forma muito clara, eu não preciso nem explicar para você aqui. Voltando-se para os mitos, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Deixa eu lhe falar algo. Essas 3 palavras que eu citei no início, redenção, propósito e também resistência, elas estão certamente contidas na palavra de Deus. Todas as mensagens e pregações que você escuta, que você ouve, que você assiste, certamente precisam envolver esses 3 conceitos. O conceito de redenção, o conceito de propósito e o conceito de resistência. Geralmente você pode até ouvir uma ministração a respeito somente da redenção, outra ministração a respeito de propósito e outra, de certa forma, sobre resistência. Quando falamos de redenção, nós estamos falando do propósito de Deus, ou seja, do plano de Deus para redimir, para salvar o ser humano por meio de Jesus Cristo logo após a sua queda. Quando falamos de propósito, é que depois dessa redenção há um propósito de Deus para nós e nós precisamos conhecer e viver segundo esse propósito. E a outra palavra também é resistência, ou seja, a Bíblia ela está recheada de exemplos e de ensinamentos para que nós possamos resistir o dia mau, resistir o tempo do fim, resistir tudo aquilo que nós precisaremos resistir nessa terra. A própria palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Bom, você deve estar ouvindo um som aí no fundo, tá, pessoal? Acho que é o tipo de tucano, né? E ele fica justamente numa árvore ali o tempo todo, né? Não sei se você está ouvindo o som aí. E isso acontece, no meio da gravação aqui, acontece essas coisas na região que eu estou, tá bom? Então vamos lá. E é só uma paradinha para você, né? Só para poder te ensinar alguma coisa. A gente tem muito isso aqui na região. E aí, quando você vai ouvir uma ministração da palavra, esses 3 temas precisam estar envolvidos naquela ministração. Se essas coisas não estiverem envolvidas numa ministração que se diz da palavra de Deus, ela não vem da Bíblia, ela vem do próprio ser humano. Então o apóstolo Paulo ele começa a dizer a Timóteo, Timóteo, olha só, o que vai acontecer? Algumas pessoas sentindo coceira nos ouvidos, incomodados com o que Paulo estava falando antes, né? Quando ele diz, Timóteo, repreenda, corrige, ensina, de forma sadia, de forma moderada, de forma equilibrada, com sabedoria, exorta essas pessoas, repreenda essas pessoas para que elas possam ser tratadas, para que elas possam ser curadas. E você também, é claro, eu e você precisamos estar abertos a isso. Agora, ele vai dizer, vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer saber disso. Elas vão, na verdade, não gostar de você e vão procurar mestres para si mesmos que vão falar algo que eles gostam, que eles querem ouvir, porque eles vão procurar isso intensamente. Eles não têm a Cristo. E aí, por isso que eu estou dizendo que quando você ouvir uma mensagem, uma ministração, e não envolver redenção do ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a prioridade,
o propósito para o ser humano após essa redenção, que aí você e eu vamos encontrar o propósito que nós temos para essa terra. Porque se você não souber o propósito, você não vai ter prazer de viver nessa terra. Não que queremos viver sempre nessa terra, não, porque há um propósito para nós por meio de Jesus Cristo. E o outro é a resistência. Como vamos fazer para lutar contra todas as perseguições que virão sobre nós? Estão vindo de forma muito forte e a Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Então, identifique nesse espírito do anticristo mensagens que não envolvam redenção, não envolvam o propósito de Deus para nós e não envolvam realmente a resistência. Como vencer o pecado, como viver em santidade, como lutar contra o pecado, como dizer não ao pecado. Se essas mensagens que você ouve não envolvem essas coisas, não é uma mensagem que vem da parte de Deus, não é uma mensagem bíblica. Então hoje, nesse Café Pastoral, eu quero deixar essa mensagem para você. O espírito do anticristo já atua e você só vai identificar tudo isso se você ler essa palavra e você começar a examinar tudo que você ouve. Nós estamos numa geração de informações, são milhões e milhões e milhões de mensagens o dia inteiro que você escuta. Mensagens são positivas, são boas e tal, isso, aquilo, mas existem coisas absurdas acontecendo, que não envolvem a redenção do ser humano, não envolvem o propósito real do ser humano nessa terra e não envolve resistência, ou seja, dizer não ao pecado contra tudo aquilo que a Bíblia condena. Então guarde isso no seu coração, ponha isso em prática, vá para a palavra, mergulhe e ouça mensagens que vão te ensinar sobre redenção, sobre propósito e sobre exatamente a resistência segundo a Bíblia. Shalom e até o próximo Café Pastoral.